Salve, salve Sinfonia! Fala galera, estamos aí mais uma vez reunidos aqui no nosso estúdio de gravação para batermos um papo para o nosso podcast do Maestro, a mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. Eu sou o William Santana, estou aqui acompanhado pelo meu amigo fiel escudeiro, Leonardo. Fala William, Carol. Estamos aqui hoje. Uma honra para nós recebermos a nossa querida professora Carolina Pereira. Professora, por favor, se apresente para a galera que está nos acompanhando. Então tá. Oi, gente. Primeiro, vou agradecer aos meninos, né, pelo convite. Fiquei super honrada, como qualquer convite que eu recebo aqui da Univates. Me sinto muito feliz e reconhecida pela lembrança. Afinal, a gente tem tantos professores e a gente ser lembrado para falar alguma coisa para vocês é muito legal. Falar um pouquinho, então, quem eu sou Carolina, tenho 43 anos, sou médica formada pela URGS e fiz residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Fiz também mestrado na URGS em ciências médicas, tratando de menopausa, e fiz uma especialização, um R4 em reprodução assistida. Além disso, eu sou casada com o Hugo, sou mãe da Beatriz e sou uma gremista fervorosa. Não sei se isso vale contar também. Vale. Já vamos gerar aí uma polêmica entre a torcida. Bom, eu sou professora da Univates desde 2019. Cheguei aqui em janeiro de 2019 e assumi parte do ambulatório do antigo CAMI, que era uma estrutura que tinha na cidade de Estrela. E inicialmente comecei só com um ambulatório, um turno por semana com os alunos da antiga T6, que é a última turma que se formou, que eu acabei sendo paraninfa deles. E depois de 8 meses de Univates, eu pedi uma licença, fui morar 1 ano na Austrália junto com a minha família. E voltei e fui muito bem recebida de volta pela casa, pelos alunos. E no momento, além de 2 turnos de ambulatório, ainda dou 2 disciplinas na ginecologia, saúde da mulher 1 e saúde da mulher 3. Também, no momento, sou supervisora do internato de GO. E também, por enquanto, neste momento, eu estou organizando a residência de gineco-obstetrícia do hospital da Univates com HBB. Então, bastante coisa. Bastante coisa para conversar, né, William? Bastante coisa para conversar e bastante coisa acadêmica, né? Da formação mesmo, né? Mas vamos entrar depois nesse detalhe, né? Para ficar a primeira coisa que a gente costuma perguntar para os convidados é por que escolheram a medicina e algumas dificuldades que tiveram na graduação. Então essa é a primeira pergunta nossa para ti. Bom, eu lembro que eu escolhi medicina quando eu tinha 11 anos. Assim, cada um tem a sua história dentro da medicina, né? Eu li um livro do Érico Veríssimo, chamado Olhar os Lírios do Campo, e tinha um médico, que era o Dr. Seixas, né, que era um cara que ele abraçava tudo, né, e ajudava os pacientes, e eu lembro de ter lido aquilo com 11 anos e ter pensado, eu quero ser esse cara, eu quero ser essa pessoa, né, e com 11 anos eu disse, eu vou ser médica. Passou muita coisa na minha vida antes de eu conseguir ser médica. Eu fui estudante de química da URGS, quase me formei, larguei, faltava 1 ano e meio para formatura, e daí entrei na faculdade de medicina, mas eu acho que hoje, olhando para trás, eu consegui realizar o sonho de ser que nem o Dr. Seixas, né? Eu realmente me realizei na profissão. Dificuldades no curso, eu acho que as dificuldades que eu tive no curso vieram da minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito crítica, os alunos sabem disso, né? Sou muito exigente, eu acho que isso me atrapalhou porque eu era exigente demais, porque eu me criticava demais. Mas dentro da URGS, assim, eu não tive dificuldades lá dentro, né? É um curso sensacional, a gente tem uma tremenda estrutura dentro do Hospital de Clínicas. Eu já era casada quando eu entrei na faculdade de medicina, então eu tinha uma estrutura emocional em casa que me apoiava muito, né? Então, eu lembro, assim, das dificuldades mais como uma coisa pessoal mesmo, não como uma coisa de estrutura, tá? Chamou a atenção, eu tinha esquecido que eu tinha feito química antes de... fazia É um bom tempo, né? E em que momento tu fez a inversão, assim, de não é esse o caminho? Assim, eu entrei na química dizendo, um dia eu vou ser médica, né? Eu sabia que em algum momento eu ia conseguir sair de lá. Mas, assim, naquele momento não tinha como, e eu fui fazendo química, fui passando, fiz iniciação científica, publiquei, né?
Mas um dia eu conheci meu marido, né? O Hugo, que é um cara muito importante, especial na minha vida. E meu marido disse assim, mas então, por que tu não faz medicina? Eu digo, mas como é que eu vou, né, parar tudo agora? Ele disse, não, eu banco junto contigo. Então, nós nos casamos e ele me bancou os 6 anos da faculdade para que eu conseguisse fazer medicina. Foi isso. Mais um relato da importância do casal na condução da carreira, né? Eu diria que o amor. O amor. O amor, né? As pessoas acham uma babaquice, eu não acho. Eu acho que o amor é a força mais importante que a gente tem no mundo, né? Quando a gente tem alguém que nos apoie, né? Eu acho que daí ninguém segura. E eu acho que isso aconteceu comigo. A gente vê assim que muitas vezes, né, o curso de medicina é um curso que depende de uma estrutura grande em termos de família mesmo, né? Por exemplo, se é uma pessoa mais jovem, precisa, nem tão jovem também, em qualquer idade, precisa de ter um suporte familiar, principalmente quando é um curso privado, né? Na URGS, no caso, é uma universidade federal. Exato, não precisava pagar. Não precisava pagar, né? Exato. Agora, quando tem o custo de pagar, tem que ter uma estrutura ainda maior. Então, é importante, assim, muitas vezes eu vejo, né? Falando agora, pensando como no lugar de filho, a gente também saber reconhecer os nossos pais, né? Quem tá, assim, que os pais estão auxiliando, né? Reconhecer o esforço dos pais que estão aí, muitas vezes, abdicando de muitas coisas para manter pra vocês si aqui mesmo, para manter a gente aqui como estudante, né? Tu sabes que isso é uma coisa que me preocupa muito como professora, porque eu acho que a gente tem que expandir um pouco a questão, assim, de ser professor, de ser preceptor, né? Eu não gosto de olhar para o aluno só como um cara que eu vou ensinar ginecobstetrícia. Então, várias vezes eu saio para tomar café com os alunos, eu gosto de conversar, como é que tá a vida, com quem tu mora, né? E eu também gosto de, com isso, reconhecer alguns sinais de coisas que não estão legais, né? Quando tu consegue conversar com o aluno, saber se ele não está muito sozinho, se está conseguindo viver a família, sabe? Eles contam das dificuldades que estão enfrentando, da saudade dos pais. Então, eu acho que quando tu está numa universidade privada, como é o caso da Univates, que os alunos têm um alto custo, o custo da universidade, o custo de se manter aqui, a gente como professor tem que dar um suporte emocional, né? E tem que ficar o tempo todo vasculhando se esse aluno está bem. Porque muito facilmente pode acontecer alguma coisa, esse aluno querer desistir, querer voltar para casa. Eu tento fazer isso, claro que às vezes na loucura do ambulatório não dá tempo, né? Mas sempre que possível é uma coisa que eu fico atenta. Eu digo, eu acho que esse cara não tá legal, eu acho que essa guria não tá legal. Vamos conversar um pouquinho, vamos tomar um café, me conta como é que tá a vida. Eu acho que isso é papel nosso dentro da faculdade. Interessante, prof, que a gente percebe isso, né? Percebemos isso como alunos, como estudantes, e a Nicole tem trabalhado justamente esse aspecto das dificuldades emocionais, né? Durante essa trajetória da vida de estudante, e a gente tem trabalhado isso nas mentorias, né? Ela mesma tem uma experiência prática que ela fala, né? Ela já não está hoje aqui para falar, das dificuldades de adaptação, dificuldades emocionais que ela teve que administrar no começo, e hoje em dia tem conversado isso com nossos colegas na mentoria. O pessoal, isso foi uma coisa que surgiu muito a gente, no primeiro encontro que a gente teve das mentorias presenciais, a gente abriu um formulário de perguntas para eles nos falarem os tópicos que eles estão sentindo mais dificuldades, né? E as dificuldades emocionais mesmo, né, Léo, foram uma dos assuntos mais abordados, assim, sabe? As questões de angústia em relação ao desconhecido, a questão de articular a vida acadêmica com a vida pessoal, né? As próprias queixas de ansiedade, né? Então, é um cenário novo que muitas vezes o aluno que vem no ensino médio não tem uma bagagem para lidar com essas dificuldades. E aí saiu de casa sozinho, veio morar sozinho num apartamento numa cidade que não conhece, então é claro que a ansiedade vai estar lá em cima. Exatamente, isso é uma coisa que a gente tem também procurado falar para poder auxiliar de alguma forma, mostrando que não é nem um pouco incomum isso acontecer, né? A pessoa também pode procurar auxílio, né? Não tem vergonha nenhuma nisso, né? Eu tive muita sorte, né? Eu tive toda essa estrutura, então talvez para mim não só a faculdade, mas a residência também acabou sendo mais fácil, porque eu não tinha preocupações financeiras, enfim, né? Tava dentro de casa, tinha meu marido, ele sustentava a nossa casa.
É diferente do que acontece muitas vezes Conheceu aqui. ele jovem? Quantos anos tu tinha? Eu tinha 21 anos. 21? Eu tinha 20 anos quando conheci o Hugo. E a gente, depois ele começou a namorar, assim, no tempo da química. Prof, por que a escolha foi pela gineco-obstetrícia? Bom, na faculdade, eu era daquelas que a cada estágio me apaixonava. Ai, me apaixonei pela endócrina, me apaixonei pela gastro, me apaixonava por tudo, né? E só que eu consegui uma vez, um dia, uma vaga para fazer pesquisa na gineco. Então, naquela época a gente procurava fazer pesquisa, tinha uma vaga na gineco e eu estava lá. E comecei a fazer pesquisa na gineco, mas eu olhava a gineco assim como simplesmente uma fonte de pesquisa. Não conseguia me reconhecer ainda. Só um parênteses, prof, era pesquisa de iniciação científica mesmo? Científica, isso aí. Já na área de menopausa. Uhum. E o estágio de gineco foi o último estágio como doutorando, né? E eu estava decidido, então, eu vou fazer cirurgia geral, tá? Vou fazer cirurgia geral e fui pro estágio da gineco, já com algumas dúvidas, né? E aí no estágio da gineco, sabe quando tu te apaixona pela coisa e as pessoas começam a te estimular, né? E aí então deixavam eu fazer parto, deixavam eu entrar na cesárea, deixavam eu romper bolsa de paciente, me mandavam para admissão, né? E aí começaram a me cantar. Ah, mas essa guria podia ser nossa residente, olha só, não sei o quê. E aí aquilo tudo foi um crescente. De repente eu me dei conta, um dia eu cheguei em casa e disse assim, eu gosto de atender mulher, né? Eu gosto mais de atender mulher do que atender homem. Eu sei atender mais mulher. É um mundo todo. Eu gostei desse negócio do centro obstétrico. Eu cheguei em casa e disse pro meu marido, assim, ó, eu escolhi a gineco-obstetrícia. E ele disse, então, vamos embora. Eu acho que foram duas coisas. Eu acho que eu me apaixonei por tudo que tinha na gineco-obstetrícia e a gineco-obstetrícia começou a me cantar. Então, foi um flerte duplo ali. Todo mundo se quis, no final das contas. Um chamado, assim, passou pelo estágio e falou isso. É isso aí. E também tendo vamos dizer, um incentivo dos próprios preceptores ali, né, que já estão... Te olhando ali, né, eu me lembro até hoje do dia que a preceptora, da professora mais, assim, severa, que disse assim, mas essa guria podia ser nossa residente, né, não é a coisa que tu mais quer ouvir, né, de um professor teu. E eu disse, mas eu acho que é isso aqui mesmo, é pra mim. Não me arrependo, né, acho que foi a escolha mais certa, a escolha certa. E tu saiu da faculdade e foi direto para residência? Sim, saí da faculdade, fui direto para residência. Foi para Conceição? Fui para Conceição. Como é que foi? E aí sim, aí eu acho que foi um momento realmente de mudança para mim, porque o Hospital de Clínicas é uma estrutura incrível, né? E um local absolutamente acadêmico. E eu entrei no Hospital Conceição, que tem um volume monstruoso, né? E que não tem tanto academicismo. Então, de repente, eu fui tirada, eles gostam muito de chamar lá em Porto Alegre do Castelinho, né? Eu fui tirada do Castelinho e caí no Conceição. Então, os meus primeiros meses de residência foram muito difíceis, porque eu chegava em casa e dizia, eu acho que eu não vou dar certo nesse grupo, né? É muito diferente do clínicas. Eu gostava de estudar, eu sempre fui CDF, então parecia que faltava alguma coisa, eu tentava estudar, até que eu encontrei uma preceptora que tinha também feito... Desligou aqui. Desligou aqui. Depois a gente pode também dar. Então, o que aconteceu? Eu estava na residência do Conceição, estava com as minhas dificuldades pessoais de novo, né? Me questionando, achando que não ia dar certo. E eu entrei no estágio de uma preceptora que também tinha feito o URGS e tinha sido a primeira a fazer residência no Conceição. E ela me disse assim, olha, é totalmente diferente, mas eu acho que se eu fosse tu, eu faria do limão uma limonada. Aqui vai ter um baita de um volume, tu pode continuar estudando do jeito que tu estudava. As palavras dela foram, assim, uma mudança crucial na minha residência. A partir daquele dia eu mudei, né? A minha postura mudou. Eu entrei de cabeça na residência, claro que sempre com aquela postura crítica, questionadora, mas eu estudava muito tudo aquilo que eu via. E eu acabei fazendo uma residência muito boa, porque a gente tinha um volume de trabalho muito grande. Eu vi tudo no Conceição, né? Tem uma piada interna que eu digo, eu vi até um elefante voando, porque tu via tudo, tu via todas as coisas, patologias obstétricas e ginecológicas, eu vi. E eu chegava em casa e estudava muito. Então, e eu não tinha preocupação de precisar fazer bico, porque eu já era casada, eu tinha meu marido, né, junto. Então, eu aproveitei muito a minha residência.
foi muito bom. Um grande ambiente de aprendizado, né? Enorme. De volume. Enorme. E tem Muito muita bom. gente boa lá dentro, que talvez não tenha, assim, uma coisa acadêmica, não tenha um mestrado, doutorado, mas sabe te ensinar, quer te ensinar. Então, eu acho que é um local, assim, fantástico para fazer uma residência. E aproveitando, prof, esse gancho entre residência e academicismo, como é que é para ti hoje em dia nesse lugar de preceptora, né? Vamos, acho que dá para a gente falar, né? Aproveitando esse gancho, de quem passou por essa experiência de sair da URGS, que é um ambiente extremamente acadêmico, né? Uma universidade que basicamente tem um core, vamos dizer assim, de pesquisa muito forte, né? A URGS é uma instituição muito direcionada para pesquisa. Sim. E sair do ambiente do hospital de clínicas para ir para um hospital que já era mais direcionado para uma formação prática, né? Uma formação com volume de serviço. Então, como é que é para ti hoje, por ter passado por essas duas experiências, saber as duas realidades, como preceptora, isso te influenciou na visão de preceptora hoje? É uma boa pergunta essa tua. Hoje em dia, quando eu vou preceptorar vocês, né, eu entendo que eu tenho que auxiliar na formação de um médico generalista, que vai sair daqui e vai ter que trabalhar, né? Então, o que eu tento fazer no momento que eu vou orientar vocês? É dizer, olha, eu estou tirando essa conduta de tal local. Então, é do Ministério da Saúde, é do Colégio Americano de Ginecobstetrícia, é do Royal College. Então, eu acho importante que eu dê para vocês o máximo de academicismo que eu posso. Ó, eu vi esses últimos artigos, saiu um artigo agora da COG, foi publicado na Obstétricas, que são as nossas referências. Eu acho que isso é o academicismo que eu me permito junto de vocês e, ao mesmo tempo, estou mostrando de forma prática o que fazer. Isso demanda muito, né? Porque vocês mesmos costumam dizer, onde é que o prof tirou aquilo? Vozes da sua cabeça, né? Então, tu manter o tempo todo a questão de te manter atualizado para oferecer para as pacientes e para vocês, né, o melhor, demanda tempo, demanda energia, mas eu agora já não sei fazer de outro jeito, né? Eu sentiria vergonha se algum aluno viesse me dizer assim, prof, aquilo que tu falou não encontrei em lugar nenhum, né? Acho que todos os professores deveriam buscar isso, né? Buscar se orientar dentro da melhor evidência possível para poder dizer para vocês, olha, é isso que deve ser feito. Acho que, apesar do cansaço, às vezes, apesar do pouco tempo, acho que a gente tenta fazer exatamente assim, o máximo de academicismo possível para dar uma boa orientação. Muito legal. E ela está falando que de fato porque uma das coisas que mais chamou a atenção no seu ambulatório era justamente isso, quando a gente estava indo no caminho, no instinto. A gente percebia isso muito na tua personalidade, assim, de passar o caso, pessoal, vamos para a literatura, vamos para a referência. Sim. E foi algo que me chamou a atenção, assim... Tu lembras bem? Sim, lembro muito bem. Eu passei a mais recente, né, com a prof no ambulatório, no internato, agora no posto central, então eu também lembro das nossas discussões ainda, prof, nos últimos dias ali, a gente conversou a respeito dos feedbacks, assim, né, o que acharam do estágio, da gineco, e eu falei que para mim ali o estágio que eu fiz no posto central foi o que eu mais aproveitei, porque nos momentos, principalmente com a Prof. Carol, que a gente discutia bastante os casos, não só da parte da conduta prática propriamente dita, mas também da onde vinha o embasamento, o racional do que a gente estava fazendo ali. Eu gosto bastante disso quando a gente tem essa abordagem dentro dos estágios no internato, que a gente faz as coisas, mas a gente discute o que está fazendo, discute a literatura, discute muitas vezes até diferenças entre autores. Olha, um fala que é uma coisa, outro fala que é diferente um pouco. E isso faz com que, para mim, né, pelo menos, eu tenha uma sensação de que o aprendizado ele se solidifica mais. Né? Eu acho que sim, acho que tá certo quando tu diz isso. Acho que quando a gente mostra para vocês, assim... olha, eu estou tirando de tal lugar, é assim que se faz, a evidência melhor é essa, vocês vão lembrar muito mais, porque a gente também está falando de um paciente, de uma paciente no nosso caso, né? Isso
de novo, demanda tempo, demanda energia, mas é muito bom. Eu fico muito orgulhosa quando ouço vocês falarem assim, dessa lembrança do estágio comigo. Eu fico muito contente, porque eu sei que vocês um dia vão estar no meu lugar, né? Alguns alunos vão ser preceptores também. E tomara que também façam essa mesma batida, né? De mostrar de onde é que saiu, é assim que a gente faz, por que a gente faz, sabendo que isso vai se perpetuar. Eu sempre acho que a gente só vai conseguir ser imortal quando a gente transmite conhecimento, né? Então, não é a Carolina que se torna imortal, né? É o que eu passei para vocês, e vocês vão passar, e assim, sabe, sucessivamente. É isso que nos fez, assim, adultos, homens, mulheres adultas, a gente ser capaz de transmitir e permanecer o conhecimento, sabe? Muito legal. Muito Papo bom. filosófico. Mas é justamente isso, prof. A gente, né, essa semana eu estava acompanhando o Léo, acabei um pouco antes, a gente estava com 2 turmas de mentoria, aí a segunda turma agora, vou contar aqui que a segunda turma não apareceu. Opa, né? que feio. Feio, né? E aí, mas em compensação, a primeira turma estava bem interessada, daí a gente estendeu um pouco mais, assim, conversamos uns assuntos, e aí sobrou um tempo, e aí aquele tempo que sobrou eu entrei na mentoria do Léo, acompanhei a conclusão do que ele estava falando. E a gente eu tava ouvindo ele falando, assim, assuntos mais filosóficos, mais importantes, que é importante a gente falar também, né? Coisas além só da formação técnica, alguns aspectos, assim, também de percepção das coisas, do valor das coisas, né? Inclusive do valor de a gente aprender a discutir as coisas da teoria, da prática, a gente entender a importância disso para a formação, né? Que não é só assim uma chatice, vamos ficar falando as coisas por falar, vamos estudar para entender a ciência mesmo que está fundamentando isso, né? E aí, Léo, qual que temos aí a nossa sequência das perguntas que fizemos? Eu queria que tu falasse um pouquinho da residência, assim, porque a gente temos muitos colegas interessados em ginecobstetrícia, assim, muitos mesmo. E eu queria que tu falasse um pouquinho da residência, o que alguém que pensa em fazer ginecobstetrícia precisa ter na cabeça. Bom, agora eu vou entrar na minha seara, né? Vou falar de ginecobstetrícia, que é um assunto que eu adoro. Eu considero a residência de ginecobstetrícia, a área de ginecobstetrícia, muito rica, muito diversificada, né? Tu pode fazer várias coisas na ginecobstetrícia. Tu pode fazer só obstetrícia, se tu quiseres. Tu pode fazer medicina fetal e trabalhar com ecografia ou com procedimentos. Tu pode fazer infertilidade. Pode fazer cirurgia ginecológica. Pode fazer videolaparoscopia, esteroscopia. Enfim, tu pode fazer ginecoendócrino. Pode fazer só climatério. Então, tu tem várias sub-áreas dentro da ginecologia obstetrícia. E a grande maioria delas tu vai ver na residência. É uma residência bem puxada, né? Os 3 anos. O primeiro ano, ele é mais exigente. Tu faz muitos plantões dentro do centro obstétrico. Tu auxilia em muita cirurgia, faz muita emergência. Então, o primeiro ano é bem mais cansativo. Muda um pouco, o segundo e o terceiro ano ficam um pouco menos exigentes, mas ainda com uma grande carga de trabalho. E tu vai vendo tudo isso que eu comentei dentro da residência. Tu aprende muito, né? E principalmente tu sai da residência de GO com capacidade de fazer quase tudo, né? Então, quero ir trabalhar como ginecobstetra no interior de São... Vai embora, tu vai estar formado. Eu quero fazer ecografia. Faz 1 ano de medicina fetal e vai trabalhar com ecografia, né? Faz 1 ano de R4 e vai fazer infertilidade. Eu diria para quem quer fazer ginecobstetrícia, eu sugiro fortemente já começar a acompanhar algum serviço, né? Então, tá lá no, sei lá, no 9º semestre, 10º semestre, eu quero, ou ainda não virei doutorando, eu quero conhecer ginecobstetrícia, vai fazer plantão. Te apresenta no centro obstétrico de algum dos hospitais que a gente tem um convênio, diz, olha, eu quero acompanhar aqui o serviço. Posso acompanhar? Vai fazer um plantão de fim de semana, vai fazer um plantão de madrugada, junto de algum contratado, de algum aluno, vai conhecer, te oferece, né? Não fica... Isso é uma coisa que eu sempre digo para os alunos, né? O estágio de internato e a residência e a faculdade, quem faz é você, né? Em alguns locais vai ser mais acadêmico, em outros locais vai ser mais prático,
outros vai ter um volume menor, outros um volume maior, mas enfim, é tu que vai ter que buscar. Tu pode estar no melhor local do mundo, se tu não te erguer e for atrás das coisas, tu não vai aprender nada. Então, isso serve para qualquer momento da faculdade também. Se tu tá interessado em ginecobstetrícia, vai fazer um plantão, né? Pede para acompanhar alguém, vai conhecer como é que é o dia a dia, o que é um plantão. Daí chega na residência, nunca viu um plantão, se apavora com o volume. Então, já conhece como aluno. Vai ver como é que é acompanhar uma paciente em trabalho de parto, entende como é que é o dia a dia, para você já chegar na residência mais certo do que você quer fazer. Eu diria isso para os alunos que querem fazer ginecobstetrícia. Atualmente, assim, a maioria dos serviços consegue oferecer boa parte dessas atividades para os alunos. E quando não tem o serviço, se faz convênios, né? Então, vou falar dos residentes do Hospital Fêmea. Ginecoendócrino, eles acompanham na Santa Casa. Sexologia, eles acompanham no Hospital Presidente Vargas. Então, a gente sempre tem convênios para oferecer todas as especialidades para eles, né? Em geral, o número de residentes vai depender muito do volume, né, de trabalho de cada hospital. Lá no Hospital Fêmea, que é o hospital onde eu trabalho, onde eu também sou preceptora da residência, a gente tem 8 residentes que dividem o trabalho. Aqui, provavelmente, a gente vai ter 2 residentes inicialmente. Mas é uma residência muito boa mesmo. Eu acho que ela dá uma formação, assim, completa. Eu acho que essa explicação como um todo já deu uma perspectiva bem interessante, assim, para quem está pensando em fazer a especialidade, né? Uma das coisas que a gente tem comentado também nas mentorias é justamente essa oportunidade de conhecer a especialidade um pouco antes, né? Assim, na medida do possível, tentar conhecer aquilo que tem interesse antes e também conhecer o serviço que tem interesse, né? Isso eu tenho comentado com nossos colegas, mas a escolha da especialidade é um primeiro ponto. Conhecer os serviços aí já é um segundo ponto, né? Porque muda muito de serviço para serviço, né? Cada serviço vai ter uma particularidade, uma característica, né? Então, assim, a pessoa conhecer aquele serviço que ela tem interesse, além dela saber como funciona o serviço, também já vai conhecer a equipe já vai lembrar depois da pessoa. Eu vou te dizer, isso foi um erro que eu cometi na faculdade. Eu acabei fazendo o estágio de doutorando de cirurgia geral, que era a minha ideia inicial, no Conceição. Então, eu não fiz gineco no Conceição no estágio. Eu fiz o estágio dentro do Clínicas. E aí, quando eu fiz a decisão de gineco, já não podia mais fazer estágios optativos, já tinha tomado a decisão. Então, eu entrei no Conceição apenas sabendo de boca como é que era o serviço. Eu acho que isso também impactou um pouco minhas primeiras semanas como residente, né, pelo desconhecimento que eu tinha do serviço. Eu acho que esse teu comentário é muito bom. Escolheu a especialidade, então tenta conhecer os serviços mais importantes ou aqueles que tu tem interesse, porque daqui a pouco tu tem uma batida super acadêmica e tu não consegue te desvencilhar disso, tu vai ir para uma residência que tu não vai gostar, tu vai sofrer muito, vai acabar perdendo, vai estar sempre se queixando, por exemplo. Não vai conseguir superar isso. Ah, não, eu quero ir para o interior, então eu quero ir para uma coisa mais prática, então tu vai para um outro tipo de serviço. Eu acho que esse comentário é bem legal. Conhecer antes a especialidade e conhecer bem os serviços que tem de oferta, né, da gineco ou de qualquer outro tipo de especialidade. Até porque eu vejo assim, né, prof, muitas vezes tem um certo preconceito com alguns hospitais de cidades mais para o interior, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente vê hospitais no interior que são excelentes, né? São excelentes, eles também têm volume. Tem volume, tem preceptores bons. Exato. Eu tenho uma grande amiga que trabalha no Hospital de Santa Maria, por exemplo, preceptora lá, e tem volume, e opera, e tem centro obstétrico, e tem ambulatórios, é um excelente local. As pessoas tendem a pensar que, bom, só pode fazer em Porto Alegre. Não, tu pode fazer em outros locais também, né? Só trata de conhecer antes ou de conhecer alguém que faça para te dar a realidade. Pelotas, Santa Maria, Rio Grande, são locais que têm muito volume. Porque como são cidades, digamos, satélites, cidades especiais, toda a região vai migrar para lá.
Então, Pelotas não é só Pelotas, é Canguçu, é o que tem ali em volta. Rio Grande é a mesma coisa. Santa Maria é a mesma coisa. Então, acho que sim, acho que é um preconceito que existe. Mas, de novo, vou insistir. Quem faz a residência é tu. Né? Quem faz a faculdade é tu. O fato de vocês fazerem aqui na Univates não torna vocês menos que qualquer aluno da URGS. Né? Vocês estão aproveitando todas as oportunidades que vocês têm aqui, estão fazendo uma baita formação, e lá fora vão poder competir de forma igual. Isso depende de vocês. Teve uma reflexão na última mentoria, eu abordo um pouco de filosofia com eles, e eu questionei assim, talvez a pergunta deva ser invertida, não o que eu espero da Univates como aluno, mas o que a Univates espera de mim como aluno. Não o que eu espero da universidade, mas o que a universidade espera de mim. Uhum. A gente precisa ter humildade, saber que a gente não sabe tudo, mas ter responsabilidade de saber que eu preciso estudar nesse caminho para que eu consiga não desviar o olhar daquilo que a medicina se propõe, que é olhar para o paciente. A gente não consiga esquecer que a primeira pergunta do meu encontro é por que você escolheu a medicina? Em geral, as respostas são porque eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar de gente. É isso aí. E que a gente não esqueça que a gente está nesse caminho para cuidar de gente. É que é o objetivo principal, que tem uma série de consequências muito boas para nós como médicos, né? Financeiramente falando, sem dúvida alguma, mas sem dúvida o que a gente quer é cuidar de gente, né? Cuidar de pessoas. E se a gente conseguir manter isso, lembrar disso durante toda a faculdade, a gente faz uma baita de uma formação. Isso, prof, eu tenho, para mim, assim, antes de eu entrar na medicina, eu tenho um amigo que ele, hoje em dia, já é radiologista, na época eu estava na residência, ele falou para mim, William, uma das coisas que mais faz diferença na formação, principalmente na graduação, é o interesse da pessoa, muito mais do que a escola de medicina ensina. E eu comentei em algumas turmas que a gente, no primeiro encontro, eu acho, que o que faz com que, qual é o substrato de uma universidade para que ela se destaque, para que ela seja reconhecida perante as outras instituições, para que ela tenha um legado. São as mentes pensantes que nela habitam. Exato. Né? Então, nós como estudantes aqui, o curso de medicina, ele tão grande será quanto a nossa própria vontade de fazer as coisas melhorarem. Né? O esforço de vocês vai construir a faculdade. Exatamente. Então, assim, isso que é uma das coisas que a gente tem procurado falar e mostrar para os alunos, para que a gente tenha responsabilidade mesmo com a nossa própria formação, porque isso não gera reflexo só para a gente, gera um reflexo para os que virão depois, para a instituição. É um processo, né? Um processo. O conhecimento sendo transmitido de geração para geração, é isso aí. Agora, uma outra coisa importante, assim, quando vocês falaram, né, conhecer a especialidade, conhecer a residência, uma outra coisa que eu acho importante é conhecer o que é o dia a dia do ginecologista, do obstetra, né? Depois que se forma, o que faz? O que vai fazer da vida, né? A residência é um outro mundo, é quando tu tem tudo junto ao mesmo tempo, num extrato over, digamos assim. Depois a tua vida é um pouco diferente. Tu pode fazer escolhas, né? Eu só quero fazer obstetrícia, né? E eu sei que se eu fizer obstetrícia, eu talvez tenha que abrir mão de Natal, de Ano Novo, de aniversário, né? Que talvez na madrugada a paciente vai te ligar que rompeu a bolsa, que entrou em trabalho de parto. Tu tem que entender que tu não vai poder beber, que tu vai sair, que tu não vai poder te esbaldar, por exemplo. Então, tu tá disposto a abrir mão dessas coisas todas para fazer isso? Então eu quero fazer cirurgia. Bom, fazer cirurgia significa tu fazer o pré-operatório de uma paciente, fazer o pós, tu fazer as visitas hospitalares, ela te visitar no consultório, ela te ligar para dizer que não tá bem, tu precisar ir no hospital para vê-la novamente. Tu quer fazer isso? O que tu quer abrir mão, né? Eu não quero trabalhar feriados nem fim de semana. Bom, então tu pode fazer ecografia. Como é que vai ser a tua vida como ecografista? Tu vai trabalhar numa sala mais escura, tu vai fazer exames que duram 30 minutos, 1 hora. Tu consegue te ver a tua vida futura daqui a 10, 20, 30 anos fazendo isso? Claro que em qualquer momento tu pode mudar também, mesmo dentro da ginecobstetrícia. Para mim, um dos grandes exemplos é um cara em quem eu aprendi muito, que foi o Nilo Frantz, que é o dono de uma clínica de medicina reprodutiva. O Nilo foi ginecobstetra durante muitos anos.
Então lá pelos, acho que ele estava 60 anos já, disse, não, eu não quero mais fazer isso, eu vou trabalhar com infertilidade. E montou uma das principais clínicas do estado. Tudo do esforço dele, né? Mas porque ele teve em algum momento o desejo de mudar. Então, mesmo dentro da nossa área, da ginecobstetrícia, em algum momento pode mudar. Fiz muitos anos de cirurgia ginecológica, mas agora eu não quero mais fazer, eu quero fazer ecografia, quero fazer cirurgia. Tu pode. Dentro da ginecobstetrícia, a gente tem tantas possibilidades que tu pode imaginar a tua vida, eu quero fazer 20 anos de obstetrícia e depois parar o consultório. Eu vou fazer 10 anos de eco e depois vou mudar. Tu tem que pensar como é que vai ser a tua vida no futuro. E aí, no pensar a vida, também tem que incluir o marido, os filhos, a vida social, né? Como é que tu vai colocar todas essas coisas. Tu tem que fazer esses momentos de fantasia, de fantasiar, de imaginar, de projetar, porque isso te ajuda a escolher. Né? Depois de muitos anos, hoje já tenho, não lembro mais quantos anos de especialista, não vou nem lembrar, eu não trabalho de noite. Né? Depois de muitos anos, eu tenho essa opção hoje de não trabalhar de noite. Eu trabalhei durante a noite muitos anos, fiz plantão muitos anos, agora não mais. Mas durante os anos que eu trabalhei de noite, que eu fazia plantão, eu sabia que ia ser assim. Já estava programado, eu já conhecia. Então, muitas vezes o aluno ou o residente entra numa fantasia, né? Que vai ser assim na residência, essa loucura? Ou será que vai ser tudo low profile? Não. É importante também conversar com os sêniors, como eu costumo brincar, né? Conversar com quem já está formado. Perguntar como é que é o seu dia a dia, entender quais são as privações que aquela pessoa passa, né? Quais são as perdas que ela teve, o que ela teve que abrir mão. Isso te ajuda a decidir com mais tranquilidade também, né? Tu sabe como é que vai ser a vida depois. Então, eu acho bem legal que durante a faculdade os alunos também perguntem para nós assim, como é que é ser ginecobstetra, né? O que tu faz no dia a dia? Como é que é a diferença de um cirurgião para ti ou de um otorrino para ti? O que tu faz? O que a Carolina faz? Né? Eu acho que isso é legal. Muito bom, ótima resposta. Um conselho muito bom esse, porque é diferente também da rotina, por exemplo, dos ambulatórios que a gente tem aqui, né? Totalmente. É diferente, porque aqui a gente está nesse ambiente do atendimento acadêmico, enfim, não é a mesma coisa do que a vida do profissional lá, né? Patologias, né? Então, Exato, totalmente diferente. As patologias são diferentes, as pacientes são diferentes, né? As demandas, né? As demandas são diferentes. Eu queria te perguntar especificamente de algum caso que tu teve na residência que te marcou, ou no início de trabalho, não sei se teve alguma coisa que aquele caso te fez mudar alguma percepção assim na medicina, porque vou dar um spoiler, eu tenho um caso contigo que me fez que te fez mudar no ambulatório. Eu tive muitos casos na residência que me chamaram a atenção, assim, a gente perdeu uma paciente que era HIV positivo, né, que estava com, enfim, ela acabou tendo uma parada no momento da curetagem e a gente acabou perdendo. Nós ficamos 28 minutos reanimando a paciente, né. E eu lembro que nós passamos o resto da manhã, eu e as minhas colegas, eu era R3 na época. Nós ficamos, eu e o resto das minhas colegas, as duas R2 comigo, assim, a gente ficou chocado, porque a gente pensava assim, mas como é que ela morreu? Né? E isso fez com que eu ficasse ainda mais chata, ainda mais crítica com as revisões dos casos, né? Então, chegava uma paciente, eu dizia, não, para tudo. Às vezes tem naquela rapidez, né? Essa paciente que está em trabalho de parto, eu digo, não, para tudo, ela não está em trabalho de parto, eu quero saber tudo dela. Porque eu sempre ficava com aquilo, será que a gente esqueceu alguma coisa? Eu revisei todo o caso, meus preceptores revisaram, a gente não esqueceu nada, foi uma fatalidade. Infelizmente, ela tinha uma doença grave e nós acabamos perdendo a paciente. Mas isso me serviu para ficar ainda mais com aquela pulga atrás da orelha, assim, será que a gente fez tudo? Será que, né? Será que não faltou nada? Será que não tinha que revisar mais alguma coisa? E aí, uma semana depois, veio uma paciente que sofreu uma eclâmpsia, né? E eu disse, deixa eu revisar esse caso. E a paciente tinha engordado 10 quilos em uma semana e ninguém tinha visto. Ninguém tinha notado que ela tinha aumentado de peso, assim, brutalmente. E daí eu disse, pá, é isso. Quanto mais a gente revisa, mais a gente se resguarda, mais a gente protege a paciente.
Eu acho que isso foi um caso assim, que me marcou muito. Eu já era chatinha, cri-cri, né? Mas aquilo me levou à potência máxima. E eu acabei mantendo isso até hoje, né? Por isso que eu digo para vocês, fez toda a anamnese com a paciente, fez, né? Falou tudo, vamos revisar, não faltou tal coisa, qual é o exame? Porque isso a gente protege a paciente. Mas qual foi o caso que aconteceu contigo, né? Não, foi um caso... Depois a gente conversa. Tá. Tem umas questões pessoais. Pessoais. Mas foi um caso bem importante que me fez ter também um olhar mais atento assim, para as demandas. Prosseguir. Seguimos. Sim, pode prosseguir, acho Eu queria fazer um link que tu mencionou do programa de residência, né? Que vocês estão articulando. Poderia falar um pouquinho? Porque é algo que acho que poucas pessoas... Talvez é uma novidade para muitas pessoas, né? Eu sei que os alunos que estão no internato, acho que já uma boa parte já deve saber, né? Tem já essa previsão de alguns programas de residência que serão implementados, né, futuramente aqui na Univates. Mas eu acho que para os novos até é uma novidade, né? Então, assim, acho que foi em junho desse ano, eu fui convidada para uma reunião na reitoria, estava a professora Simone, que era coordenadora na época, e com a proposta de assumir a supervisão da residência, a montagem da residência, que já tinha sido inicialmente montada, mas não tinha sido levada adiante. E eu acho que eles foram atrás de mim porque eu tinha a experiência do Hospital Fêmea, né? Na qual eu fui chefe da residência do Fêmea durante 1 ano e meio antes de ir para a Austrália. E no momento eu ainda sou preceptora lá. E eu cheguei em casa, conversei, claro, com meu marido, né? Pesamos os prós e os contras e eu disse, então vamos lá, né? E decidimos abarcar essa ideia. Então, no momento, a gente tem, sim, já está abertas as inscrições, pela prova da ANRICS, nós temos 2 vagas para o próximo ano, nós estamos montando os cenários todos, né, a princípio dentro do Hospital HBB e dentro do HR, do Hospital Estrela, neste momento isso a gente já tem bem definido, dentro de UBS, dentro de Lajeado, e o que eu vou dizer? A gente está organizando tudo, né, isso significa organizar as escalas, saber aonde o residente vai se posicionar a cada dia, o número de escalas de plantão que o residente vai fazer, quem vai dar as aulas, mas sim, tá tudo super já bem dimensionado. E a princípio, dia 1º de março, salvo algum grande contratempo que a gente não espere, vai iniciar a residência aqui. A importância dos programas de residência para a melhora também da instituição. Né? Isso não tem dúvida. Hospital, universidade, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Quando tu tem um programa de residência, todo mundo cresce. Mesmo um local que não seja puramente acadêmico, tá? Saindo do castelinho do Hospital de Clínicas. Toda vez que tu tem um programa de residência, todo mundo vai crescer. O hospital vai mudar a sua demanda, as pacientes vão ter um outro tipo de olhar, os contratados vão ter que ter uma mudança de postura também, porque tem um residente junto. A faculdade também se aprimora, vem mais pessoas trabalhar aqui, então eu acho que qualquer local que tem um programa de residência médica só tem a crescer. E eu acho que o HBB está no caminho, né? Já tem residência de clínica médica, tem de radiologia, e a tendência é só crescer. Porque o que aconteceu? Eles estruturaram bem, a Univates estruturou bem a faculdade de medicina, e agora está começando a ampliar os seus programas de residência. Todo mundo vai crescer junto, a faculdade vai crescer. Eu acho que é uma ideia ótima. Minha pergunta era basicamente essa mesmo, essa observação que o Léo fez, né, de como isso tem uma influência direta na formação dos acadêmicos, né, dos estudantes acadêmicos, internos, enfim, que faz toda uma diferença. A gente vê dentro do hospital mesmo a residência de clínica médica, né, é diferente, a gente percebe quando tem um residente acompanhando a gente, ensinando as coisas pra gente, né, junto ali, explicando, e é uma abordagem mais próxima, assim. É uma abordagem mais próxima, sem dúvida, consegue falar mais a linguagem do aluno também. Mas também tem uma coisa que as pessoas deixam muito de lado, eu pessoalmente acho muito importante, que acontece é que existe um ensino da hierarquia, né?
tu tem o contratado, tu tem o residente, tu tem o doutorando, tu tem o acadêmico, né? E essa questão de hierarquia eu acho importante, porque as pessoas lá fora, quando vão trabalhar, elas também entram na fantasia, tipo assim, eu posso tudo. Não, não é assim. Tem um chefe, né? E às vezes acima do teu chefe tem outro chefe. E tu também tem que aprender a bater continência, que nem eu digo, para os teus chefes. Mesmo que tu não concorde com algumas situações, bom, naquele momento a hierarquia diz que tu tá abaixo deles e tu vai ter que respeitar. Aprender a respeitar as hierarquias sem sair brigando com todo mundo, né? Tu é meu chefe, eu não gosto de ti, eu vou brigar. Não é assim que funciona a vida real. Então eu acho que todos os serviços que têm essa gradação, né? O acadêmico, o doutorando, o residente, o contratado, também traz uma maturidade para aquele aluno lá na ponta, sabe? Olha, é assim que as coisas funcionam na vida real. Eu vejo assim, pelo menos. Acho muito bom falar isso, prof, porque hoje em dia, muitas vezes a gente vê que tem ainda um tanto de gente que tem um pouco de dificuldade de aceitar isso, de ter uma hierarquia, e isso é a vida real. É vida Né? real. É vida real, vai ser residente um dia, vai ter um chefe. Uhum. Vai ter que prestar contas pro chefe daquilo que fizer, não pode Isso sair R1, fazendo vai ter o aquilo que R2, vai ter o quiser. R3, vai ter o R4. É bem isso. Eu acho legal, por exemplo, a gente ver os residentes aqui no hospital, né, na clínica, principalmente, que a gente passa mais tempo com os residentes da clínica, que eles mesmos, alguns que eu pude acompanhar, as condutas, elas são discutidas com a chefia da residência, né? Assim, não chego fazendo aquilo que eu quiser com o paciente, não é por aí, né? Não é por aí. Mas eu acho que quando tu é muito jovem, entrou na faculdade de medicina, o ensino médio não te dá isso, né? Não te dá essa visão de hierarquia, de respeito a essa sucessão de, né, de graduações aí. E quando tu tem isso na tua faculdade, te ensinando o teu lugar, tu vai crescer em conhecimento, então tu vai ocupar outro lugar e assim sucessivamente. Eu acho que ensina muito e prepara muito o aluno para depois, quando ele for gente grande, né? Agora eu vou lá trabalhar no posto, não importa onde, né? Piraripoca da Serra, que nem eu brinco com os alunos. Ótimo, lá tu também vai ter um chefe, lá tu também vai ter que te portar alguém. Ah, mas o meu chefe, that's life. Aprenda a se portar como uma pessoa adulta. Eu acho que isso é bom. Eu acho que a gente já está tratando de algumas dicas que o pessoal que está escutando já consegue detectar e ver se está se comportando dessa forma, se poderia melhorar, né? Mas assim, uma pergunta mais objetiva, tem algum ponto que tu percebe nos internos ou nos acadêmicos que tu gostaria de deixar assim como uma mensagem para que todos escutassem, para quando chegarem ao ambulatório da doutora Carolina, que eles possam Já executar melhor? ligado? Ligado. Eu diria assim, em primeiro lugar, respeito absoluto ao paciente, número 1, né? Se não entendeu que eu não vou aceitar nenhuma atitude menos que isso, não precisa ir no meu ambulatório. Primeiro, respeito máximo, né? Ela tem uma história. Principalmente, saiam da bolha, né? Costumo falar isso para os alunos, sai da bolha. A bolha é a nossa bolha, classe média alta, com carro em casa, com apartamento, enfim. As nossas pacientes que nós atendemos no ambulatório do SUS não têm essa realidade. A realidade delas é outra. De muito esforço, muito trabalho, é diferente de nós e a gente tem que entender e se posicionar, né? Segundo, estudem, porque poucas coisas me deixam mais chateadas do que a gente ir lá estimular a falar e o aluno não estudar nada do que a gente fala, né? Seria para mim muito fácil. Então tá, vamos lá discutir esse caso. Dá método da ZOL, pronto. Sem explicar, sem justificar, sem conversar. Então, eu gosto quando os alunos estudam, até para poder me desafiar, né? Prof, aquilo que tu falou, eu revisei, tu esqueceu tal coisa. Até hoje na universidade, nenhum aluno chegou para mim. E eu ainda estou esperando. Algum dia alguém vai chegar e me dizer, prof, aquilo que tu falou, eu revisei, mas eu achei uma outra coisa. Por quê? Porque o que a gente quer como professor também é ser desafiado, né? Tu não vai ser o dono da verdade. É muito complicado, assim, se tu chega nessa batida de tu é o dono da verdade, tu vai ser picado pela mosca azul da soberba, e aí tem tudo para dar errado. Eu quero mais é que os alunos me desafiem, porque daí então tu te estimula mais. Então, recado para os alunos, respeita as pacientes, saiam da bolha de vocês e estudem. Pronto. Aí vocês vão fazer um baita no estágio. Muito bom, muito bom. E eu gostei que tu falou de soberba também, que eu acho que é uma coisa que o aluno não deve ter. E
Sobretudo é que a gente fala assim, de humildade e responsabilidade, né? Uhum. E entender que a medicina se basa nessa relação médico-paciente, que a gente precisa ter uma humildade perante o paciente e aquela responsabilidade de tratar o paciente da melhor forma, nas circunstâncias que ele tem, nas circunstâncias que ele traz, mas que a gente consiga acolher aquela dor e aquele sofrimento e fornecer o melhor tratamento que a gente consegue naquele momento, né? Mas eu diria que isso também serve para nós professores, né? Tipo, de vez em quando a gente é picado pela mosca azul, né? E aí tu tá te achando demais e alguém precisa vir e te botar no lugar de volta, no teu lugar. Porque se tu fica te achando demais, começa a cometer muitos erros. E principalmente tu deixa de ser um exemplo para os teus alunos, né? Eu acho que uma das principais maneiras da gente ensinar é pelo exemplo. Então, toda vez que os alunos estão comigo no ambulatório, eles sabem que eu levanto e vou lá falar com as pacientes. Não é para tirar a autoridade do aluno, não, mas é para reforçar o que o aluno está falando e para a paciente me conhecer e ela entender que tem alguém por trás daquele aluno e não está sozinho. Então, é o reforço de todo mundo, né? Da paciente, do aluno e meu. É um trio que está ali junto. Se tu começa a ficar muito arrogante, tu começa a cometer erros e aí tu deixa de ser um exemplo para o aluno e tu expõe a tua paciente. Então eu acho que esse exercício de humildade ele tem que ser diário e tem que ser de todos os lados, do aluno e da gente que é professor. E que é difícil também. Eu acho que essa é uma chave importante assim para a vida, não é nem só para o ambiente acadêmico, né? Nós estamos falando aqui mais do acadêmico, isso serve para a vida, com certeza. Pra vida, né? A pessoa... São vários os momentos nos quais tu tá, né, tu te acha, tu tá lá em cima. Nesse ponto eu vou dizer assim, é muito bom ser casada com um cara que não é médico. Meu marido não é médico, meu marido é engenheiro, professor, pesquisador, né? Um cara brilhante. E quando eu tô me achando demais, ele diz pra mim, tu tá te achando demais. Volta pro teu lugar. Né? E daí eu digo, pá, mas é verdade, eu tô exagerando. Que bom, é importante a gente ter o outro. De novo, tem a questão, né, da família, de ter alguém por trás da gente que te dá uma realidade, que te faz voltar pro lugar certo, que te põe na tua posição, porque senão tu sai voando. Isso, a medicina, ela tem do mesmo, eu vejo assim que da mesma forma que ela consegue cativar a gente para querer estudar, para querer conhecer mais as coisas, tem essa capacidade, né, para quem gosta da medicina. E também, se a gente não se policiar, muitas vezes é sujeito ser cegado pela soberba, assim, né? Isso é bem comum de se ver e achar que sabe mais do que sabe realmente. Sabe, realmente. E acaba transmitindo para os pacientes uma coisa ruim, inadequada, e também para os alunos uma coisa inadequada. A gente ainda vive muito aqui no Brasil essa questão da medicina paternalista, né? E que está acabando. E que serve bem para esse médico com esse perfil aí, né? Agora, cada vez mais, a gente vai ter o que tem muito nos Estados Unidos, que é o share decision, né? A decisão compartilhada. E que a gente vai ter que aprender a fazer com os nossos pacientes, né? Bom, tem esse tratamento, tem esse tratamento. O paciente até pode dizer, não, doutor, eu quero que tu escolha, mas na verdade a escolha tem que ser de vocês dois. Algumas coisas são nossas, o paciente está no trauma, por exemplo, a gente tem que tomar decisões. Eu vou entubar, eu vou passar um dreno, enfim. Mas, tirando essas situações extremas, a grande maioria das situações a gente pode fazer decisão compartilhada. E eu acho que esse exercício de humildade é importante quando tu vai fazer a decisão compartilhada. Pode ser que o paciente escolha uma coisa a qual tu não acha que seja mais certa, mas é uma opção do paciente. Isso a gente não ensina muito vocês na faculdade, né? Não fala muito sobre isso. É uma realidade que eu acho que está mudando um pouco nos últimos tempos, né? Até porque os pacientes eles têm chegado muitas vezes mais informados, sim, né, das coisas. Então eu acho legal isso, porque isso a gente se depara muito hoje em dia. Eles perguntam, eles querem saber, não é mais aquela coisa só paternalista total, amém, né? Exato, vou fazer porque o médico mandou. Mas está mudando. Ainda a maioria, eu diria que ainda nós temos uma medicina paternalista. Acho que é muito também da nossa realidade de educação em geral mesmo, né? Assim, as pessoas, a gente precisa melhorar muito ainda como país. Né? Falando em país, vamos puxar o link da Austrália.
Bom, a minha ida para a Austrália foi incrível, assim. Eu acabei de dizer, meu marido ele é professor da URGS e ele chegou um dia em casa e disse assim, abriram umas vagas, umas bolsas de pós-doutorado, eu vou me inscrever, mas eu não vou ganhar, porque tem cara muito melhor do que eu. Disse, então tá, tudo bem, então você não vai ganhar. Uma semana depois ele me manda uma mensagem, ganhei. Então nós vamos em 3, 4 meses, vamos escolher um país. E quem acabou escolhendo a Austrália fui eu. Nós tínhamos como opção ir para a Espanha ou para a Itália ou para a Austrália e a gente acabou optando pela Austrália. Foi uma experiência única na vida e eu sugiro fortemente para vocês que estão se formando em medicina, que vão fazer residência, enfim, e vocês deveriam ir passar um ano fora, tentar fazer residência em outro local, né, ou passar um ano trabalhando para um outro país, conhecer uma outra realidade. Acho que vocês crescem muito. Eu cresci muito. Eu não trabalhei lá, eu fiz um curso de especialização em saúde pública. Eu acho que tu te testa, né? O tempo todo. A língua é diferente, a cultura é diferente. O que tu traz do teu país não serve naquele outro país, né? O que serve são os teus valores. Tu ser uma pessoa, teu caráter, tua honestidade, isso vai valer em qualquer local. Mas às vezes, assim, algumas coisas que nós estamos habituados a fazer no nosso país, a gente não vai repetir lá. Foi uma experiência inacreditável, né? Para mim, para meu marido e para minha filha, meu marido fez o pós-doutorado dele, publicou artigo, enfim, fez o que tinha que fazer. Eu fiz a pós em saúde pública, fui aprovada com distinção, e lá eles chamam muita atenção para essas coisas, né? Aprovada com distinção vem no teu diploma. Né? Tu é parabenizado pelo reitor, enfim, é uma coisa séria. E a minha filha estudou numa escola pública, né? Ela tinha 4 anos quando chegou lá, botamos ela numa creche e ela voltou falando inglês, né? Totalmente. As pessoas lá foram muito boas conosco, eu não senti nada desse negócio de ser estrangeiro, em nenhum momento, eu fui muito bem tratada. Eu fui visitada por pessoas australianas e de outros países, eu fiz um círculo de amigos, ainda tenho alguns com quem eu falo. E, de novo, eu acho que é uma experiência que aqueles que têm a oportunidade, se testem, fiquem um ano, tenta fazer residência lá fora. Eles querem muitos médicos lá na Austrália, ainda eles precisam de médicos, e eles tratam muito bem os estrangeiros. Então, um país que é mais aberto muito aberto. A imigração. Muito tem aberto. muitos programas até na Austrália, né, de incentivo a... Várias profissões eles pedem para ir para lá. Foi muito legal. Foi difícil voltar. Foi na pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes, né? Eu lembro que um pouquinho antes. Se despediu e ele foi. E aí eu fui. Eu fui em setembro de 2019 e voltei em agosto, setembro de 2020. Então eu peguei o forte da pandemia lá. Mas eles fecharam a Austrália, né? Para a entrada de todo mundo. Então estrangeiros não entravam, não tinha avião, não tinha nada. Então a Austrália teve muito poucos casos no início. Então a gente tinha uma vida praticamente normal, né? A escola da minha filha ficou 1 mês fechada, só. E voltou sem máscara, sem luva, sem nada. Então a gente não teve... eu não tinha medo, né? Não dava por lá sem máscara na parte do tempo. Não teve tanto impacto assim? Não teve. E só aproveitando para concluir essa parte da nossa conversa, eu acho que é legal para falar disso porque também tem oportunidades para... Eu já ouvi, né, assim, de alguns outros professores, de durante a residência, se não fez a residência em outro país, por exemplo, tem oportunidade de fazer fellow durante a residência, né? Tem fellows um pouco mais longos, outros um pouco mais curtos, então é uma coisa que também eu tenho comentado com nossos colegas para falar que existe essa possibilidade, né? A pessoa também, que a medicina é legal que dá essa oportunidade também da gente ir conhecer outros locais, assim, estudar, né? Em outros locais, se especializar. O que eu também acho é que, assim, eu fui para a Austrália já formada, já numa outra situação, mas eu sou um aluno, eu estou pensando em ir para a Austrália, ou para a Inglaterra, ou para qualquer outro local. Tem que se programar, né? Não pode ficar assim, eu quero ir para a Austrália e virar para o lado e esquecer completamente. Tem que fazer um plano, né? Qual é o teu plano? Eu vou terminar a faculdade
e daí eu vou ir para a Austrália, ou para Londres, ou para qualquer outro local. Então, eu vou trabalhar o inglês, eu vou estudar o inglês, eu vou ver o que precisa ter no meu currículo para eu ser aceito nesse local, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles aceitam, eles pedem várias coisas do currículo que não tem nada a ver com medicina, né? Se tu fez trabalho voluntário, se tu não fez, essas coisas todas acabam contando em alguns locais. Então eu acho que se tu tem a ideia de tu ires para fora, o que eu acho muito válido, tu tem que ter um plano. Não dá para sair assim, eu quero ir, não, sei lá, não se organizar. Financeiramente tem que se organizar, ver o que os locais pedem, estudar muito inglês, fazer os TOEFL da vida, qualquer o Cambridge, enfim, o que eles pedirem. O plano tem que existir, não pode ficar no Ministério do Ar. Assim, para praticamente tudo na vida, né, na verdade. E para mim, prof, assim, essa colocação assim veio, como diz, como a cereja do bolo, porque eu falo isso, exatamente isso para os nossos colegas na mentoria. Pessoal, a gente precisa se planejar e quanto antes a gente começar a se planejar, melhor. Né? Quando que eu devo começar a me planejar para a residência? Agora? Não precisa escolher a residência que quer agora, mas se planejar, montar uma estrutura, eu costumo usar assim, engrossar o caldo do currículo. Exato. Né? Fazer e aproveitar cada etapa da formação. Por exemplo, primeiro, segundo ano, a gente tem um pouco mais de tempo, então eu posso investir meu tempo em pesquisa, em extensão, fazer um currículo mais básico. Terceiro, quarto ano, já posso começar a investir em estágios, para aprender um pouco mais da prática. No internato, fazer um estágio fora. Enfim, a gente começar a engrossar o caldo e direcionar para as demandas de cada local que a pessoa esteja interessada, porque de cada edital para edital, de local para local, tem critérios diferentes. O país pode ter critérios diferentes, avaliar coisas diferentes. Então é bem legal ouvir isso, né, de uma pessoa que tem experiência prática com isso. Que os alunos possam ver assim que a gente está falando coisas que são o que a realidade pede, não é que a gente está inventando a nossa cabeça, sabe? Os alunos, em geral, quando a gente é aluno, a gente não consegue enxergar. Tu vê a residência é uma coisa meio esfumaçada, entendeu? Uma fumaça, assim, não é uma coisa sólida. Então, é muito difícil, na maioria das vezes, para os alunos, eu vou planejar alguma coisa, porque ele não consegue enxergar a residência lá na frente, ele não consegue enxergar a vida como médico lá na frente. Ele ainda está lá no início, ele acha que vai ter todo o tempo do mundo. Então, eu acho muito legal que vocês falem isso para os alunos ali já no início, né, para eles começarem a ter um choque de realidade, porque esse tempo passa muito rápido, né, os 6 anos da faculdade voam. E aí tu vai olhar para trás e pensar, por que eu não fiz tal coisa? Devia ter feito. Bom, devia ter feito, mas não fez. Então agora tu tem tempo de fazer. E tem como. Sem abrir mão de ter uma vida normal, né? De sair, de, enfim, beber, fazer festa, essas coisas que vocês fazem. No seu tempo. Eu tenho uma perguntinha aproveitando esse link. O que a Carolina de hoje falaria para Carolina que está começando a universidade? O que tu falaria? A primeira coisa que eu falaria para Carolina é não se critica tanto. Essa seria a primeira coisa. A Carolina de 43 anos diria, para de ser tão chata consigo mesmo e com os teus colegas, não fica se criticando tanto, não fica se exigindo tanto, né? Dê tempo ao tempo. Seria a primeira coisa que eu falaria para ela, né? A segunda coisa que a Carolina de 43 anos falaria para Carolina de 23 seria, tenha mais filhos. Seria a segunda coisa. A terceira coisa que eu falaria para ela seria, não faça todos os natais de plantão. Eu fiz todos os natais de plantão depois que comecei a fazer plantão, né? Eu nunca gostei muito de Natal, então eu dizia, não, eu faço o Natal. Então, quando virei doutorando, tudo eu fazia Natal. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que a minha família sentia muita falta, porque eu não estava nos natais, né? Ou então tinha que programar para fazer os natais em Porto Alegre, eu estava de plantão, e eu achava aquilo uma coisa... Então eu diria para ela, não faça todos os natais de plantão. Olha só, né? Conselho para a gente aqui também, né?
Talvez faça um ano novo, talvez faça a Páscoa, negocie as possibilidades, né? Eu tinha essas possibilidades e eu não quis negociar. Claro que a gente vai ter que abrir mão, né? Como médico, a gente vai ter que abrir mão de natais, de ano novos, de Páscoa, de carnaval, de aniversários. Isso é a nossa vida, né? A nossa formação é essa. Mas pese, tente sempre pelo equilíbrio. Eu acho que seria o que eu diria para Carolina. Bom, para a gente fechar, já encaminhando aqui o fim da conversa, batemos acho que mais de 1 hora já de papo. Não parece, mas Passou o tempo voando. passou voando, a conversa é boa, né, prof? A última pergunta que eu tenho para ti é: qual é o teu maior sonho hoje, assim, que tu ainda visualiza como uma realização que tu deseja? Bueno, eu acho que profissionalmente eu quero fazer meu doutorado, né, para complementar a minha formação acadêmica. Eu acho assim que como médica, como profissional médica, eu realizei muitos sonhos. Eu ajudei pessoas. Eu acho que fiz diferença na vida de algumas pessoas que passaram por mim, né? Para mim, como médica, como profissional médica, o maior elogio que eu tive, nos anos que eu trabalhei com reprodução assistida, eu tive várias pacientes que botaram o meu nome nas filhas, né? Então, eu ajudei aquelas mulheres a engravidar, e aí tinha a Raíssa Carolina, a Isabelle Carolina, que eram todas em minha homenagem. E eu acho que como profissional que trabalhava com reprodução assistida, isso é o top, entende? Então, acho que realizei meus sonhos como médica. Como professora, eu alcancei o topo, eu fui paraninfa de uma turma, não preciso de mais nada, né? Cheguei no ápice, né? Como de reconhecimento, de respeito, entende? Pô, isso é sensacional. Eu acho que quero fazer meu doutorado, quero passar mais tempo com a minha filha e com meu marido. Esses pequenos sonhos, eles são muito grandes, se tu pensar. Eu quero passar mais tempo com a minha filha, eu quero ficar mais tempo com meu marido, eu quero cozinhar mais em casa. Acho que isso é mais importante do que eu quero virar diretora de não sei o quê, eu quero virar... Não. Nós somos aquilo que nós temos todos os dias na nossa casa. Então, acho que isso aí pode deixar marcado. Eu quero ficar mais tempo em casa. Ficar mais tempo em casa. Uma médica falar isso, assim, Eu acho que essa é uma boa... nosso cast é uma alegria, né? Uma alegria para nós também, eu falo assim, para mim, porque até não muito tempo atrás eu tinha muito essa percepção, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, assim, pensando muito no aspecto profissional. E de algum tempo para cá eu tenho visto muito, assim, procurado pelo menos refletir mais a respeito dessas pequenas questões, por exemplo, o Natal com a família, passar tempo mais com os pais, com a família, com os amigos. Eu acho que eu já falei algumas vezes, não sei se aqui no podcast, mas a medicina, ela muito facilmente, ela engole a gente, entre aspas, né? Te suga. E a gente acaba esquecendo de muitas coisas, né? O perigo que a gente tem que ter é não perder a nossa personalidade nesse processo, né? Claro, a gente está num processo de crescimento, a gente tem que fazer residência, a gente tem que fazer mestrado, não que tenha que fazer, mas é um caminho natural. É um caminho natural. Até o professor Pio falou no primeiro cast que os caminhos estão muito bem estabelecidos, assim, para alguém que quer crescer dentro da medicina. Mas não esqueci que a gente é uma pessoa, que a gente tem outras demandas também. E que por mais que a medicina nos sugue bastante, que a gente não deixe que esse processo nos tire a nossa personalidade. Né? Eu diria assim, gurias, que quando eu fui paraninfa da T6, eu falei no discurso assim, eu ainda acho que a gente tem a profissão mais bonita do mundo. Isso ninguém nos tira, né? Não é nem a melhor nem a pior. Tem momentos que a gente acaba sendo sugado, tem natais que a gente não vai passar em casa, tem horas a menos de contato com a família. Eu acho que tudo isso a gente pode buscar o equilíbrio. Mas ainda a gente tem a profissão mais bonita do mundo, assim, sabe? Uma paciente que te diz muito obrigada, doutora, sabe? E ela está sendo sincera, isso te dá todo o entendimento do porquê que tu está fazendo aquilo. Então, eu digo, aproveitem bem a profissão de vocês quando vocês já estiverem com o canudo na mão. É simplesmente maravilhoso. Eu fui muito feliz como médica, sem dúvida alguma. E nós muito felizes por ter tido a oportunidade de ter tido como nosso professor. Obrigada, foi um prazer. prazer. De alguma forma ter impactado a nossa formação, né, Galina? Com certeza, prof. Não é demagogia mesmo, é uma expressão sincera, assim, da gratidão. Até a gente te convidou
por uma admiração mesmo, né, nossa, para vir falar como profissional e sabendo, né, da tua experiência de vida e experiência mesmo como professora, como exemplo, né, nesse sentido de mostrar as coisas, fazer pelo exemplo prático. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para mim, pelo menos. Tem aqui até aquele ditado que fala, né, a palavra ela convence, mas é o exemplo que arrasta. E é isso, prof. Muito agradecemos, assim, sinceramente, a tua presença aqui. E eu acho que esse papo, para quem tiver ouvidos de ouvir, será muito útil, né? Eu posso mandar um recadinho para os alunos? Claro. Fique à vontade para fazer considerações que queira. Eu quero dar um recado para os alunos, então, que estiverem me vendo. Eu sei que esse momento da faculdade é difícil, eu sei que muitos estão longe dos pais, muitos estão com dificuldades, às vezes se sentem perdidos. Tem agora os meninos e a Nicole, né, da mentoria, mas para aqueles que estão se sentindo perdidos, que quiserem conversar, que querem, assim, uma opinião, querem que alguém escute, eu sou a professora Carolina, estou todas as segundas de tardes e terças de manhãs e sextas de tardes aqui na Univates. Podem me procurar e eu estou à disposição de todos vocês. Isso aí que eu quero dizer. Muito bom, muito bom. Isso aí. Aproveitem, galera. Então tá, acho que por hoje nós podemos concluímos com chave de ouro aí, com esse recado. E é isso. Pessoal, agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que aproveitem esse papo de hoje com a nossa convidada querida, professora Carolina. E é isso, nos vemos na nossa próxima sessão aqui do nosso podcast Maestro. Tchau. Tchau, gente.